Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todo mundo bem. Eu tô bem, graças a Deus. E você, Marcelo, como que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Então, gente, no vídeo de hoje vamos falar o nosso gasto lá em Roma. Então, eu tô aqui com a minha colinha, né, que eu já fiz. Então, vamos lá falar disso. Então, vamos falar o nosso gasto, que foi com passagem, hospedagem, alimentação, transporte público, por lá. Então vamos lá, então eu vou começar com o valor da passagem, né, de avião. Então para nós dois ficou no valor de 178 euros, né? E a hospedagem por 3 dias em Roma ficou 90 euros, né? E a comida nós gastamos 250, né? Nós não fomos em restaurante assim turístico, né, que as pessoas vão muito, né? E por isso que nós economizamos um pouquinho mais. Bom, e transporte público nós gastou, foi 49 euros, né? Nós gastamos 24 euros para ir do aeroporto até onde nós ficamos, né? Que foi 7 euros cada um para ir, então 14 euros para ir, 14 euros para voltar, que deu 28 euros. Isso. E compramos um cartãozinho para andar no transporte público lá pelos 3 dias em Roma, que foi 12,50 para cada. Então deu 25 euros. Esse cartão que nós comprou foi de 48 horas. 48 horas, isso. Né? Então, o que mais? Lugares turísticos. Nós não entrou em nenhum lugar que fosse pago, né? Nós entrou nos lugares gratuitos. Foi escolha nossa, né? Nós até ia entrar no Coliseu, né? Mas acabamos desistindo lá na hora. Mas esse gasto, assim, de entrar em lugares, pontos turísticos, nós não teve gasto. Então aí nós poupou nesse detalhe. Tem muito lugar que você pode conhecer pelo lado de fora, né? E tem coisas também que você pode entrar e é gratuito. Dá pra conhecer muito lugar. Por exemplo, o Fórum Romano, que é pago. Por fora você consegue ver muita coisa, não precisa nem entrar no Fórum Romano. Tem outros pontos que você consegue ver pela rua mesmo. Não precisa entrar lá dentro, que isso vai ficar só mais perto do monumento, mas dá pra você ver um pouco mais de longe. Mas essa daí foi escolha nossa opção, né? Então é isso, gente. Agora vamos falar daquela pergunta? Não, vamos falar o total, né? Que deu, né? Vamos falar o total. Então, nosso gasto total com passagem, hospedagem, comida e transporte público deu no valor de 558 euros. Foi esse nosso total, nosso gasto de Portugal para Roma. Sim. E agora vamos falar aquela pergunta. Aí no canal teve uma pergunta de um inscrito, o Respeito Tio. Ele perguntou: olá, no próximo vídeo comenta se morando no Brasil e com o nosso salário, vocês teriam essa oportunidade de ir ao Vaticano. Lindo lugar, parabéns. Obrigado, Respeito Tio, pelo comentário. Obrigada. E quem tiver perguntas aí, alguma coisa que a gente possa até criar um vídeo novo, é só comentar aí que nós vamos tentar fazer esse vídeo. Sim. Então, o que eu fiz? Eu entrei na mesma companhia que a gente comprou a passagem aérea para ir para lá, pesquisei as passagens vindo do Brasil. Quanto gastaria indo do Brasil para Roma nessa época, né? E tudo que nós gastamos eu fui convertendo pro real, né? Para saber quantos que daria no Brasil. Aí vamos falar aí com as passagens, o valor. Então, a passagem deu no valor de 11.600 reais. Isso para 2 pessoas, tá? Para um casal. Isso. E a hospedagem deu 585 reais. Reais, gente. E a comida deu... você colocou junto, né? Não, a comida com o transporte deu isso, 1.885 reais. Isso. Aí o total de toda... No Brasil... Você não colocou. Aqui é 14. O total vai dar, saindo do Brasil para ir para Roma, passados 3 dias, vai dar R$14.000,70. Isso. Aí ele perguntou, né? O respeitativo, ele perguntou se no Brasil, com salário mínimo, ia conseguir fazer isso, né? É muito difícil responder isso, né? Porque vai de casal, né? Depende muito, né? Hoje, cada um tem uma escolha para a vida, né? Ter casa, ter carro. Não ter casa, não ter carro, morar de aluguel e ficar viajando, ficar passeando. Não sei, cada pessoa tem um tipo de
de vida. Tem... Sim, mas agora e nós? Só que assim, se fosse nós no Brasil, com os dois recebendo um salário mínimo, 14 mil reais, eu penso assim, ou você passava no cartão de crédito, parcelava aí não sei quantas vezes. Porque até que é muito, né? Por um salário mínimo, né? Parcelava em 12 vezes aí no cartão de crédito e tentava pagar, ou ia guardando, mas ia ser um bom tempo guardando dinheiro para ir para Roma. Tinha que ser um bom planejamento, né? Porque assim, com o salário mínimo você fazer uma viagem dessa é muito gasto. Então, acho que você tinha que pensar bastante. Então, essa é a diferença, né? De morar no Brasil e aqui. Aqui você tem mais oportunidade que no Brasil. Aqui é muito mais fácil nós viajar para fora do que se fosse morando no Brasil. Até porque você indo viajar do Brasil mesmo, dentro do Brasil, já é caro. Então, aqui pra nós compensa, não é tanto, né? E assim, o nosso gasto que nós teve, com o salário mínimo, nós pagava essa viagem, tranquilo, paga, né, na verdade? Paga. Porque o salário mínimo aqui é 820. E o nosso custo para ir pra Roma deu 586. 558. Ah, 58. Ah, é. Deu 558 o nosso gasto para Roma. Então, quer dizer, o salário mínimo é 820, então fica mais viável. Sim. Entendeu? E, por exemplo, para nós ir para o Brasil, a passagem de avião daqui de Portugal para o Brasil é 2.000 euros. Aí, conforme o euro varia, né? Mas 2.000 euros hoje vai dar 12 mil reais. Entendeu? Então, às vezes, com esse dinheiro que nós ir para o Brasil, nós conseguimos passear muito mais aqui em Portugal. Imagina que 2.000 euros aqui nós conhecemos muito país. E agora, final de ano, aqui tem muita promoção de passagem, né? A questão é, a passagem é barata, mas a hospedagem fica um pouco mais cara. Então você tem que pesquisar muito, que nem eu e o Marcelo pesquisamos muito a hospedagem porque estava um pouco caro, né? Mas até que acabamos encontrando, né? Como vocês viram aí no vídeo. Caso quem não assistiu, entra aí no canal que tem o vídeo mostrando o lugar onde que nós ficamos, né? Tudo certinho. Mas é isso. E acho que compensou, né? Foi uma viagem boa, maravilhosa, né? E nós não poupou nada, né, de dinheiro assim. Dá pra nós até gastar mais, nós não acabou não gastando, mas não ficou muito pesado pra nós, né? Se fosse no Brasil já seria mais complicado, assim. Acho que tem que pensar muito. E lembrando que a gente foi no final do ano, nós foi no início de dezembro, já é quase o inverno aqui, então é menos gente viajando, menos pessoas indo conhecer os lugares, então acaba ficando tudo mais barato. Mas quem pretende vir no calor, no verão aqui da Europa, é tudo muito mais caro. As passagens são mais caras, os hotéis são tudo mais caros, tudo aumenta. Então vai de época, né? Nós tentamos ir um pouco antes do inverno, aqui fica muito frio. E foi assim, pegamos um friozinho lá ainda, mas deu para aproveitar bastante. E assim, a passagem também para Roma tá muito barato, né? Agora, pro ano de 2025 já tá muito mais caro, né? Porque agora vai ser muita gente indo pra lá, né? Porque vai ser o ano do jubileu. Então, como também Roma tava em obra, a passagem também tá um pouquinho mais barata. Até que tem muita gente que tá indo pra Roma, né? Aproveitando, né? Antes de começar as passagens a aumentar. Porque começa agora, o começo do ano, já aumenta toda a passagem. Isso aí. Mas é isso aí, gente. Eu espero que nós tenha explicado certo aí pra vocês, né? Que vocês tenham entendido, né? Caso qualquer dúvida vocês tenha ficado, deixa aí nos comentários que eu tentarei responder vocês, né? Mas é isso. Mas eu vou... Tem mais alguma coisa pra falar, Marcelo? Só isso mesmo. Mas é isso. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas aí. Então, gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, que vai me ajudar muito. E assim fortalece o canal, né? E assim o YouTube entende que vocês estão gostando e compartilha meu vídeo para mais pessoas. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!